Leitura 232 Jeremias 16 a 18 Projeto 365 20 de agosto de 2023. Jeremias 16. Nesta sessão, é predito o dia do desastre que estava por vir. Vemos a solidão de Jeremias. Ele era uma pessoa socialmente banida por causa de suas mensagens severas e de seu estilo de vida celibatário. Não deveria casar-se, ter filhos ou tomar parte em enterros ou festividades. No fim desta passagem, há outro apelo para Judá evitar o juízo, voltando-se para Deus. Porém o povo não deu ouvidos às palavras de Jeremias. A primeira onda de destruição ocorreu em 605 a.C., a segunda, em 597 a.C., Judá foi completamente destruída em 586 a.C. Na cultura de Jeremias, era inconcebível não demonstrar o sentimento de pesar publicamente. Ao proibir que Jeremias participasse de cerimônias de luto, Deus mostrou ao povo quão completa seria sua devastação. Morreriam tantas pessoas, que seria impossível realizar as habituais cerimônias de luto por todas. Também foi dito a Jeremias que não participasse de festividades, para mostrar o quanto Deus levava a sério os pecados da nação. Sem demonstrar publicamente a tristeza ou a alegria, a vida de Jeremias deveria ser uma ilustração da verdade de Deus. Às vezes pensamos que a única maneira de nos comunicarmos é por meio da fala ou da escrita, mas Deus pode usar uma grande variedade de meios para comunicar sua mensagem. Use a sua criatividade. O livro de Êxodo registra o miraculoso resgate do povo do Deus da escravidão egípcia. O retorno do exílio seria tão importante para os israelitas que ofuscaria até o Êxodo. Embora seu povo tivesse sido tão obstinado, Deus mais uma vez mostraria sua grande misericórdia. Normalmente as crianças imaginam que se não puderem ver alguém, então também não poderão ser vistas. Talvez Israel tenha pensado que para se esconder de Deus bastava fechar os olhos e fazer de conta que ele não os via também. Embora os israelitas tenham fechado os olhos para seus caminhos tortuosos, seus pecados certamente não estavam ocultos para Deus. Aquele que a tudo vê não pode ser enganado. Você tem uma atividade ou uma atitude pecadora que espera que não seja notada por Deus. Ele conhece todas as coisas. O primeiro passo em direção ao arrependimento é reconhecer que o Senhor conhece todos os seus pecados. Nessa oração, Jeremias se dirigiu a Deus, designando-o por 3 nomes: fortaleza, força e refúgio, que constituem uma representação da segurança e proteção de Deus. Cada nome nos faz vislumbrar como Jeremias experimentou a presença de Deus. Deixe o Senhor ser sua fortaleza quando os inimigos vierem contra você, sua força quando se sentir fraco e seu refúgio quando precisar abrigar-se das pressões da vida. Jeremias 17. O povo de Deus continuou a pecar embora tivesse a lei, os profetas e uma história repleta de milagres. Como puderam fazer isso? Porque continuamos pecando embora entendamos as consequências eternas. Jeremias disse que o coração é enganoso e que o pecado de Judá estava escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração. Para os hebreus, certos órgãos do corpo simbolizavam os vários aspectos da vida de uma pessoa. O coração era o órgão da razão, da inteligência e da vontade. A nossa propensão a pecar é tão profunda que só a redenção de Deus pode libertar-nos. 2 tipos de pessoas são contrastados aqui: os que confiam nos homens e os que confiam no Senhor. Judá confiou em deuses falsos e em alianças com poderosas nações ímpias, não em Deus, deste modo tornou-se estéril, infrutífera. Em contraste, os que confiam no Senhor florescem como árvores plantadas junto a um rio. Em tempos de dificuldade, os que confiam em homens empobrecerão e ficarão espiritualmente fracos, não tendo forças para continuar. Mas aqueles que confiam no Senhor terão poder não apenas para suprir as suas necessidades, mas também as de outras pessoas. Você está satisfeito por ser infrutífero ou, como uma árvore bem regada, tem condições para enfrentar seus momentos de crise e ainda ajudar outros, produzindo frutos para o Senhor.
Deus esclarece por que pecamos, trata-se de nossa natureza. Nosso coração é inclinado ao pecado desde que nascemos. É fácil cair na rotina, esquecer e abandonar a Deus. Mas ainda podemos optar se queremos ou não continuar no pecado. Podemos ceder a uma tentação específica ou podemos pedir a Deus que nos ajude a resistir, quando ela vier. Há um modo certo e um errado de realizar qualquer tarefa. Jeremias disse que quem enriquece por meios ilícitos acabará pobre. Seja no trabalho, na escola ou no lazer, devemos esforçar-nos para sermos honestos em nossos procedimentos. Conseguir uma promoção, ser aprovado em um exame ou ganhar prestígio por meios desonestos jamais trará a bênção de Deus ou uma alegria duradoura. O povo estava trabalhando no sábado, o dia de descanso. Ganhar dinheiro era considerado mais importante do que obedecer às leis de Deus. Se todos se arrependessem e colocassem o Senhor em primeiro lugar em sua vida, desfrutariam a promessa de serem honrados diante das nações. Aproximadamente um século mais tarde, quando Neemias conduziu os exilados a Jerusalém, uma de suas reformas mais importantes foi restabelecer a observância do sábado no Antigo Testamento. O Negueb ficava na região sul de Judá. Jeremias 18. As parábolas nestes capítulos, provavelmente escritos durante os primeiros anos do reinado de Joaquim, ilustram a soberania de Deus para lidar com a nação. Deus tem poder sobre o barro, Judá, e continuaria a trabalhá-lo para fazer dele um vaso útil. Mas Judá deveria arrepender-se rapidamente, caso contrário o barro endureceria antes de ganhar a forma dada pelo oleiro. Se isto ocorresse, o barro não serviria, seria amassado novamente. Quando um vaso de barro era moldado na roda do oleiro, frequentemente surgiam defeitos. O oleiro tinha poder de decidir se o barro continuaria com suas imperfeições ou seria remodelado. Semelhantemente, Deus tem o poder para moldar seu povo, para fazer com que esteja em conformidade com os seus propósitos. Nossa estratégia não deve ser a de ficar descuidados e passivos, como o inanimado barro, devemos mostrar disposição e receptividade ao impacto de Deus em nossa vida. Quando nos rendemos ao Senhor, Ele começa a moldar-nos e a transformar-nos em vasos valiosos. Nossa sociedade admira a assertividade, a independência e o espírito de liderança. Em um relacionamento com Deus, porém, estas qualidades podem transformar-se em obstinação, soberba e recusa a ouvir ou mudar. Se não for reprimida, a teimosia se torna um estilo de vida hostil a Deus. As palavras e atitudes de Jeremias desafiaram o comportamento social e moral do povo. Ele falou abertamente contra o rei, os oficiais, os sacerdotes e profetas, os mestres e os sábios. Não tinha medo de fazer críticas impopulares. O povo podia obedecer-lhe ou silenciá-lo. Escolheram a segunda opção. Não consideraram que precisavam de Jeremias, os falsos profetas lhes diziam o que queriam ouvir. Como você responde às críticas? Ouça cuidadosamente, Deus pode estar tentando dizer-lhe algo.